Olá, olá, meu amigo offshore. Marcelo Garano aqui novamente para mais um episódio do podcast Vida de Offshore. Esse podcast é para você, meu amigo offshore, que gosta de falar sobre as questões da vida offshore, os desafios, quais são as dificuldades e como superar esses desafios aí da vida de offshore. Eu estou novamente aqui com meu amigo de longa data, René Carlos, a quem eu convoco para dar as boas-vindas aí para mais um episódio do Vida de Offshore. E aí, René? Seja muito bem-vindo. Estamos aí para mais um episódio do nosso podcast Vida de Offshore. Vamos direto ao assunto? O embarque está próximo, né? Como é que tá aí? Como é que tá a famosa tensão pré-embarque? Exatamente. René. Sabadão, hoje é quinta-feira, falta aí 2 dias aí para eu ir para essa jornada, mais um embarque internacional. Estou indo para Guiana Inglesa. Vou embarcar lá, ficar 4 semanas. E confesso para você que já os pensamentos aí da atenção para embarque, ela aparece, eventualmente vem aparecendo. E aí eu tenho que fazer aquele trabalho que a gente conversa tanto, né? Porque essa atenção para embarque... Fazer o paliativo, né? Exatamente. Fazer o paliativo. E aí é interessante porque depois que eu comecei nessa minha jornada de autoconhecimento, eu comecei a perceber, eu consigo perceber exatamente como, quando ela aparece, quando essa atenção para embarque aparece, e como direciono essa atenção da atenção para embarque, né? Então é interessante que eu comecei a sentir ela pouco menos tempo até o dia de embarcar. Anteriormente, antes de eu me autodescobrir, essa atenção para embarque ela era maior, assim, durava mais de 7 dias, começava lá 10 dias antes de estar próximo de embarcar, eu já começava a sentir os sinais ali, aquela ansiedade, aquela apreensão, começar a ficar mais pensativo, mais no meu canto. Eu comecei a me pegar sentindo em alguns momentos, esses dias aí, ontem interessante, eu estava ali, a minha filha, a Valentina de 6 anos, né, me chamando para brincar com ela, brincar de jogo da memória, né? E aí é interessante como que é diferente hoje em dia, assim, para mim, lidar com a atenção. Eu estava meio para baixo, assim, um pouquinho pensativo, pensando que eu não vou estar mais com ela, assim, durante essas 4 semanas, mas eu comecei a observar o quê? Cara, eu estava ali com ela e eu estava sentindo, eu consigo entender como que é importante estar presente naquele momento, né? Porque antes, como é que era? Eu pegava e não, eu estava naquele momento, mas eu estava presente, eu não estava. Eu só ficava Cabeça pensando, tá chegando, cara, tá chegando, vou ficar longe. E quando eu entendi que esse pensamento, ele tá um pensamento no futuro, eu não sei como que ele é, eu estava vivenciando uma coisa que eu não sabia como que era, eu criando uma coisa na minha cabeça, eu não estava presenciando ali, vivendo aquele presente de estar ali com a minha filha, ou com a minha esposa, né, com quem eu amo. E aí foi interessante, ontem eu me peguei assim, nesse momento, eu falei, caramba, tá chegando. Mas quando a filha chegou e me chamou, papai, vamos jogar jogo da memória, eu peguei e fiquei ali com ela. A importância de você estar presente para aquele momento com as pessoas que você realmente quer e o porquê você vai embarcar, né? Que são elas, né? O propósito, qual que é a intenção do embarcar? É porque eu quero dar o melhor para elas. Então, eu aproveitar ao máximo o de tempo que eu ainda tenho antes do embarque para estar mais presente possível com elas ali. Então, eu me dediquei, fiquei ali, cara, aproveitando, olhando para ela, sabe? Me deliciando por ela ser tão linda, ser minha filha, aproveitando a cada momento, cada segundo ali, me divertindo, imerso mesmo naquele momento, assim, tão legal de alegria, de felicidade, de ter o presente, de ter minha filha ali me chamando para brincar, e o presente, entender e agradecer mesmo, porque ela me reconhece como pai dela, como, poxa, a inspiração dela, ela querer brincar, querer minha presença. Então, isso é interessante eu me observar, entendeu? A cada momento. Para criança, o pai é o herói, né? Uhum. É o pai que protege, né? Na verdade, o sentido do pai é esse, né? É de dar proteção pro filho. E entre outras coisas, né? Mas pro filho, o pai, ele é sempre o que traz segurança.
Mas me diz uma coisa, qual é o sentimento da sua esposa? Como é que ela fica nesse período? Ela sente também, junto com você, essa atenção para embarque? Na verdade, ela sente, eu transmitia, né, assim, quando eu tava naquela, sentindo aquele pensamento, cara, tá chegando e tal, e aquilo, né, você emana aquela energia, né, então se você está para baixo, você vai emanar uma energia negativa ali, aquela pessoa vai se sentir e você acaba contaminando aquele ambiente, né. Então, ela acabava sentindo essa minha tensão, essa minha mudança, né, de comportamento e tal. Ainda ela, igual assim, a gente é ser humano, né? Então, assim, eu ainda sinto, né? Então, quando eu tô com esses tipos de pensamento, eu tô mais cabisbaixo, mais assim, pensativo, pensando que tá chegando o momento, ela percebe. E aí, por exemplo, eu tô mais quieto, ela puxa papo, eu tô em outro ambiente, eu tô em outro mundo, em outro pensamento, né? Não tô conectado, ela entende, ela começa, você não tá dando atenção pra mim? Como é que é isso? Então, acaba que é inevitável, né? Então, você faz o seu ambiente. Então, se você não tá bem, né? Quando eu fico, assim, esses dias chegando, hoje, por exemplo, eu tava assim, caramba, eu me peguei assim, falei, caramba, tá meio estranho, o que será que é? Aí eu comecei a perceber, é a danada da TPE. A TPE chegou, né? Ela tá aqui comigo, né? E aí existe a questão de você começar a entender os seus padrões, né? De como você olhar para você e começar a entender qual o padrão que você segue, baseado nos comportamentos que vêm do seu pensamento, né? Igual você mencionou na nossa podcast anterior, né? A questão do antes de qualquer ação vem o pensamento antes, né? Então o pensamento que tá ruim, cara, tá chegando próximo de embarcar, vou ficar longe delas, e aí você tem uma ação inevitável porque através desse pensamento você tem um sentimento e tem uma emoção, e essa emoção gera uma ação, né? E aí justamente essa questão. Então, sim, ela sente, sim, claro, sente. Mas aí que tá acostumada, né? Tá 15 anos já, tô nessa estrada aí, já sabe, ela já me conhece já e sabe quando a atenção para embarque ela me pega, né? Não é fácil, né, cara? Eu me recordo que por muitas vezes quando eu tive que viajar para ficar 1, 2 semanas fora, uma coisa que eu fazia automaticamente. O momento de sair eu não pensava. Eu simplesmente fazia o que eu tinha que fazer, tchau, beijo, abraço e saía. Porque se eu me permitisse levar mais do que aquilo, cara, eu ia arrastar o sofrimento. Então eu fazia automaticamente isso e eu nem sabia o porquê que eu fazia. Eu simplesmente fazia como um modo de me preservar para eu não ficar tão chateado. Porque eu já cheguei a ponto de ficar 2 semanas fora, viajando, a trabalho, e era horrível. A viagem era péssima. Chegava no hotel, cara, uma vontade louca de ir embora, um sentimento horroroso. Falei, não, tem que parar com isso, vou mudar isso. Então, eu peguei as malas, olha, fazer o que eu tenho que fazer e acabou. Eu não me permitia sentir qualquer outro tipo de sentimento. E depois, cara, passou 10, 15 minutos, você está conversando com o motorista, ou então você chega no hotel, aí já é outra coisa, você já tá diferente, você já mostrou pro seu subconsciente que, olha, é difícil e tal, mas eu tô no comando, peraí, segura a onda, essa emoção aí que tá querendo me afundar não vai pegar agora não. E bola pra frente. É isso que você falou que é interessante. Você pegar e ver, caramba, essa emoção tá me pegando. Isso aí. Isso aqui tá... O que tá fazendo isso, né? É interessante, porque como que são as coisas? Já tá chegando, né? Vou embarcar daqui a 2 dias. E aí, como que a teoria da relatividade de Einstein, ela opera, né? Porque parece que, segunda-feira passada, né? Faltou uma semana para poder embarcar. Hoje é quinta-feira já, tá voando, né? Passa muito rápido. E quando você tá lá, o tempo já demora mais, porque, você tá ilhado, tá embarcado há muito tempo lá, né? E aí é a questão, né? De você começar... Acho que o lance né? A dica cara, como que eu vou
me policiar? Como é que eu vou entender o meu comportamento baseado numa expectativa que é o quê? Tá chegando a data de viajar. Então, é o quê? Você entendeu o seu padrão. Como é que tá o seu padrão? Tá negativo? Tá ruim? Você tá para baixo? Tá chegando, caramba, você não consegue dar atenção para tua esposa, os teus familiares, a tua família, aí você começar a entender aquilo. Porque existe uma coisa interessante que eu li no livro, até o do Pequeno Príncipe, que chama, né? Você é responsável por aquilo que você cativa, né? Você é responsável por aquilo que tu cativas, né? Da forma que está escrito no texto lá do francês que escreveu o livro. E aí, é interessante, se você está cativando aquele pensamento ruim, você é responsável por isso, né? E quando você vive naquele automático, naquele... Cara, é assim, tá? Pô, caramba, vou ter que embarcar, ficar longe delas. E aí? E agora? Você está cativando aquele pensamento negativo. E você... Esse padrão negativo, quando você não quebra ele vai fazer você continuar sempre daquela forma. E você tem que arrumar meios de quebrar esse padrão. Mas como é que você quebra esse padrão? Uma forma de você quebrar padrões é você, por exemplo, eu utilizo muito, mas aquilo não é fácil. É você utilizar o quê? Cara, o padrão seu negativo, cara, você na hora fala, pô, show de bola, top demais isso aí. Você tá no trânsito, pô, você tá com um horário marcado para chegar, sei lá, no médico, você tem um evento, um aniversário, uma coisa assim, tem uma carreta lenta na sua frente, tem um sinal parado, aí o que você faz? Qual é o seu padrão? O padrão geral que geralmente acontece com as pessoas, é o quê? Pô, merda, não sei o quê, começa a reclamar, né? Começa a reclamar, murmurar, mas aí qual que é a ideia? Que você tem que praticar, quebrar esse padrão. Porque vai adiantar você só reclamar? Não vai resolver a situação. Então, sabe o que você faz? Pô, top demais. Top, show de bola. Eu faço isso, eu agradeço. Cara, pô, show de bola. Top de linha. Porque quando você tá quebrando o padrão. Porque você transforma aquilo top, aí você fala, pô, mas aí não faz sentido o que esse cara tá falando. Então faz. Então beleza, só faz e pratica. Começa a exercitar assim como na academia. Na academia você não malha todo dia, você não vai ter resultado com um dia malhando, você não vai ter resultado com um mês malhando, você não vai ter resultado com 6 meses, você não vai ver lá seu bíceps grande e depois 6 meses se alimentando mal. Não, você vai ter que fazer o quê? Exercitar isso, se alimentar bem e exercitar. E aí depois você vai começar a ter resultado. Então só pratica isso. Tudo de ruim que acontecer na tua vida, de negativo, só fala assim, pô, obrigado. Show de bola, porque se isso está ruim, isso é um problema. O problema, ele vem para você crescer. Então, cara, só agradece, eu falo, pô, show de bola que isso aconteceu comigo. Tá uma merda lá acontecendo, o negócio tá ruimzão. Cara, top, muito bom. Então, cara, é um exemplo de quebrar padrão. É verdade. Me recorda o que a gente conversou no podcast anterior, né? A questão da gente nunca saber o que nos espera lá na frente. Uhum. Né? Já aconteceu muito isso comigo, eu saio de casa apressadaço, em cima da hora, e muitas vezes, e algumas vezes eu saio até com um bom tempo antes. E não sei por que motivo, cara. Sempre no momento em que eu estou apressado, aparece alguém para me frear. Incrível. Eu tô apressado e eu penso assim, vou ter que acelerar. Vou ter que tirar esses, 20 minutos aí na estrada. Cara, é batata. Aparece alguém na minha frente que fica me lerdando, fica me segurando. E na hora, cara, eu fico... E é até engraçado. Eu fico puto, mas na mesma hora, cara, eu já penso assim, não, tem uma razão isso aí, tem um motivo. Obrigado, você que tá na frente aí, tranca-rua. Valeu, tá? Obrigado, mas daqui a pouco eu passo. Então assim, não abusa muito da paciência não, mas valeu, obrigado. Eu sei que tem um motivo nisso daí. Você tá me segurando aí 1 minuto, 2 minutos, daqui a pouco pinta outro na frente e começa a segurar. Cara, sempre tem um motivo. Seja lá qual for ele, sempre tem um motivo. Sempre. Mas, Marcelo, me diz uma coisa. A gente estava conversando até ontem e hoje, né? Uhum. Pra gente poder fechar os assuntos. E ficou um assunto que eu achei bem bacana, referente a essa frase que você falou, que você é responsável pelo aquilo que cativa. Por você já ter 15 anos ali embarcando, a sua esposa já conhecer sua rotina,
posso dizer até que ela lhe conhece tão bem quanto seus pais. Como é isso para ela? Ela consegue identificar isso em você? Como é que você faz, por exemplo, para se livrar desse sentimento ruim? Porque tem momentos em que é difícil a gente conseguir, sozinho, se livrar deles. Como é que você consegue, cara, fazer isso? Como é que você sai desse sentimento ruim para que você não crie um ambiente ruim dentro da sua própria casa, sabendo que daqui a 3 dias, 2 dias, 1 dia, você está embarcando. E, poxa, não é justo sair de casa, né, e deixar um ambiente ruim que você mesmo criou por conta de um sentimento que às vezes você não está sabendo elaborar. Sim, sim, é. Então, é um ponto que realmente é até engraçado que às vezes, um dia a Tati, a gente estava jantando com um casal de amigos, né? E a gente estava falando sobre um assunto, esse assunto é similar a esse, assim, né? De quando eu estava próximo de embarcar, né? Quando ela até falou assim, né? Com o casal de amigos nossos, falando, quando o Marcelo tá próximo de embarcar, cara, ele vira outra pessoa, ele muda totalmente, entendeu? Ele fica mais aéreo, ele não presta atenção em nada que eu falo. Então, assim, ela percebe. Então, se ela eu não preciso nem falar, ela só vê as atitudes, né? Como é que muda, né? E aí, é aquilo, cara, conforme você tá condicionado, né? Se você tá, igual a gente é um animal, né? Quando a gente condiciona a nossa mente, a gente começa a praticar aquilo e é difícil você mudar aquele condicionamento. Então, a forma que eu encontrei de mudar esse condicionamento meu de comportamento, né? Porque, assim, igual você falou, eu sou humano, ainda tenho eles, mas é menos, é bem menor. Sim. Eu controlo e, justamente, eu procuro deixar o ambiente, quando eu saio, né, da forma que era antes. Assim, o ambiente estava bom, estava legal, estava harmônico, cheio de alegria, a gente, eu e minha esposa se amando, minha filha super feliz comigo, então, assim, eu procuro hoje deixar o ambiente dessa forma. Antes eu saía, e realmente o ambiente era ruim. E assim, como que eu faço? Eu aprendi a condicionar a minha mente de forma diferente, quebrando o padrão, o raio do padrão que faz a gente executar as coisas da forma que a gente está acostumado. Então, como que você muda um padrão? Tem 2 formas de você mudar um padrão. Ou você muda o padrão na dor, né? Ou seja, ou no amor, né? Então, ou seja, na dor, como é que é você mudar um padrão na dor? É quando a dor é tão grande, que você sua mente não vê outra forma a não ser mudar. Um exemplo, você é um fumante, né? Vamos supor que você é um fumante e você está com, sei lá, um problema no pulmão. Você vai lá no pneumologista e o cara fala, cara, você está com câncer no pulmão. Se você não parar de fumar, você vai morrer. Ou, sei lá, você está com enfisema. Com câncer não, porque o câncer já é complicado, mas vamos botar assim, um enfisema, sei lá. E aí, se você não parar de fumar, você vai morrer. Então, isso é uma dor muito grande. Se realmente você ama a sua vida, você quer viver mais, isso é uma dor. Então, é uma forma de você mudar o teu padrão. Você vai começar a criar comportamentos e formas diferentes, ou, né, de forma que você pare de fumar. A outra forma é no amor. Como é que é no amor? É a forma que eu encontrei. Porque, assim, a dor ainda não estava tão grande a ponto de eu mudar o meu condicionamento. Mas estava, assim, no sentido de que estava atrapalhando o meu desempenho até no trabalho e os dias antes de eu embarcar. Como é que eu fui resolver isso? Em busca de conhecimento. Então, assim, você pode ver em Provérbios de Salomão e fala muito sobre a questão da sabedoria, você buscar o conhecimento. E foi através do conhecimento que eu comecei a mudar os meus padrões de comportamento. Então, ou seja, como é que eu mudo o condicionamento para isso? Cara, olha só, você vai soar estranho pra caramba. A gente está em junho, né? Aqui no Brasil, no sudeste do Brasil é frio de manhã, bem frio de manhã. Então, o que eu faço? Todo dia eu inicio o meu dia tomando um banho gelado, que é o chamado cold plunge, né? Tem coragem demais. Exatamente. Coragem. Tem coragem de tomar banho gelado no frio? Então, semana passada estava 11 graus e eu tomando banho gelado numa água de 11 graus. Então, assim, é um desconforto muito grande para mim. E minha mente, ela fala assim, cara, não vai não, porque vai estar muito gelado esse banho. E não entra nesse banho, não. Mas eu falo, cara, aí vai minha outra mente e fala, não, cara, eu vou entrar, porque eu não negocio com a minha mente. Então, quando eu me pego agindo de forma ruim, de forma negativa para com minha família, minha esposa, minha filha, porque está chegando o embarque, eu lembro do banho gelado,
Porque eu comecei a condicionar a minha mente, porque o banho gelado é um desconforto. Então tá desconfortável também o meu comportamento próximo de embarcar. Então eu lembro do banho gelado, porque minha mente está condicionada a mudar a forma. Aí que eu mudo o padrão, eu ficava, filha, vamos andar de bicicleta. Coisa que eu poderia estar relaxado e ficar vendo Netflix ou fazendo nada, só murmurando porque o embarque está chegando. Então o que eu faço? Eu recondicionei minha mente, eu mudei, eu quebrei o meu padrão, que é de ficar ali, no recluso, no meu canto, e falar, não, eu vou mudar esse padrão. Como é que eu mudo esse padrão? Filha, vamos lá andar de bicicleta, vamos na pracinha, amor, vamos no restaurante, vamos tomar um café junto à tarde. Então, quando você pega e muda o padrão que antes seu era negativo, era ruim e atrapalhava e você contaminava o seu ambiente, eu quebro o padrão. Você muda o foco, né? Muda o foco, exatamente. Então, é uma forma, cara, brilhante de você. E é uma mensagem para você, amigo offshore, que se você realmente trabalhar esse músculo, você vai ter resultado. E foi assim que minha vida começou a ser transformada nesse sentido. Entendeu? É uma tarefa que não é fácil, né? Exige aí esforço, exige dedicação, como tudo na vida. Se você não fizer o uso dele, é difícil. Se torna algo quase que impossível, né? Mas o mais importante de tudo é começar, né? Então, se você não tem essa prática de meditar, se você não tem a prática de observar e saber quais são os sentimentos que estão tomando conta de você naquele momento, se você não tem esse costume, você vai ser refém da sua mente o tempo todo. O tempo inteiro. Então, o que eu acho mais bacana nisso daí é a capacidade que nós temos de reconhecer tudo aquilo que está envolvendo a nós, né? Uhum. Alguns anos atrás, quando iniciamos aí a faculdade, a nossa mentalidade era muito diferente disso. Não tinha essa questão, né? Então, era aquela coisa assim de, tá chegando o período de prova, aquele frio na barriga, ficava nervoso, ficava ansioso, e quem estava perto que se dane. Você não estava nem aí. E é engraçado, né? Porque eu me recordo disso. E que eu lembro até da minha mãe falar assim: hoje o Renê não tá bom, não. Não tá legal, não. O Renê hoje tá bravo. Aí meu pai falava assim: tá bravo por quê? Semana de prova. E aí eu entendia, né? É engraçado que eu pensava assim: ele sabe, então ele que entenda isso. Mas não é bem assim. Ele sabe, mas não é só porque ele sabe, ele tem que entender que eu posso agir de qualquer forma. Uhum. Né? É assim, e dentro de casa, com família, com esposa, com filhos, é assim também. Sim. Não é só porque o outro sabe que você tá num momento ruim, numa fase difícil, coisa e tal, que você vai sair dando patada em todo mundo. Não. Ninguém tem nada a ver com seus problemas, não. Apesar de ser família e o problema, né, que é do marido é da esposa e vice-versa, mas ninguém tem um porquê de descontar no outro. Acontece? Acontece. É inevitável. Acontece. Até mesmo a condição de você estar ali extremamente estressado com alguma coisa e você acaba falando que não deve, acaba dando vacilo e falando besteiras demais, que aí depois você pensa e fala assim: puta merda, falei que não devia, vai me dar uma mão de obra consertar isso agora, como é que vai ser, né? E aí você vai passar ali, cara, 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, tentando consertar o negócio para que aquilo volte ao normal. Uhum. Então, não se manter refém das emoções é a primeira chave, né? Reconhecer, conhecer o que está acontecendo contigo. Eu acho que a fonte, a chave desse daí é se perguntar: o que está acontecendo comigo? Uhum. Né? Para quem nunca fez esse tipo de pergunta, ou para quem não sabe nem por onde começar, acho que a primeira coisa é isso daí, né? Começar a se perguntar. Acho que esse é o ponto. Assim, você se perguntar se... Não, reservar o tempo para você. É o tempo que você precisa para você. Qual o tempo que você... Cara, 1 hora, meia hora. Cara, você começar a se questionar. Ou a cada momento, a cada atitude, a cada problema que você vê, um problema de relacionamento, um problema no trabalho, o que você fez? Antes de você pegar e julgar e esperar que o problema do outro, você trazer aqui pra dentro. Que, cara, autorresponsabilidade. Deu um problema? Fui demitido? Cara, isso aí. Deu errado? Alguma coisa?
Pô, minha mulher não me entende. É até o nome de um livro, né? O Poder da Autorresponsabilidade é sensacional. Exatamente. Então, assim, cara, peraí, meu irmão. Eu tô com esse problema aí, mas até que ponto esse problema... Vai me dominar, né? Exatamente. E quem é responsável por ele? Deixa eu ver qual que é a minha parcela nisso aí. Porque é muito fácil você pegar e falar, cara, pô, esse problema é do outro. Às vezes, igual você comentou. Eu tô desse jeito, eu tô apreensivo, eu tô ansioso. E aí que você vira, ela entenda. Eu tô assim porque tá chegando a prova, porque eu vou embarcar, porque vai ter um evento que eu vou palestrar, por exemplo, e eu tô apreensivo, tô ansioso. A pessoa se vira e entenda porque eu fico assim mesmo, é meu jeito. Calma aí. Síndrome de Gabriela, né? Exatamente, né? Então é justamente essa questão. Você pegar e quando você para, fala, não, deixa eu reservar um tempo pra mim, deixa eu entender, cara. Será que não é eu o problema dessa equação, cara? Poxa, porque eu tô assim, tem responsabilidade minha. Então eu tenho que ver até onde eu tenho que mudar e ver onde eu tenho que procurar ali aqui dentro da cachola aqui para ver, cara, não, eu vou mudar isso aqui. Porque se você não pode criar expectativas em relação ao outro. Porque quando você sempre gera expectativa em relação ao outro, a frustração ela é garantida. Ela é garantida. Não adianta. Você espera que o seu colega de trabalho vai fazer uma coisa para você, que a sua esposa vai fazer uma coisa para você, que a sua mãe vai fazer, sei lá, qualquer coisa, que você espera, que ela é obrigada a fazer. É muito engraçado essa questão de você esperar, né, uma coisa do outro. Às vezes, sei lá, tem um exemplo interessante que um amigo meu, ele se separou, se divorciou, e aí eles tinham amigos muito incomuns, assim, né? E o homem, né, do outro casal lá, né, o marido da amiga da mulher dele, falou pra ele assim, cara, vocês se separaram, a gente vai acabar se afastando um pouco e tal. E aí ele ficou bravo, ele ficou puto com o cara. Pô, mas o cara não vai me dar atenção, não sei o quê. Mas, cara, e aí? Você tá esperando que o cara fique indo pro bar contigo, que você tá divorciado? Não, cara, o cara é casado, entendeu? Então, assim, o cara não pode. Ele tem que dar atenção pra esposa dele lá, o foco é a esposa dele. Então, quando você cria expectativa em relação ao outro, você sempre vai se frustrar, né? Então, tem uma questão, por exemplo, em relacionamento, né, conjugal, você pega e fala, cara, meu relacionamento tá ruim, não tá legal, Pô, aí você vai na sessão de terapia e você fala isso pro terapeuta. Mas aí, qual que é a tua parcela? Você acha que o outro tem que fazer também para você ser feliz, por exemplo? Quem é o outro para poder realmente fazer você feliz, né? Você delegar uma responsabilidade dessa, que isso aí é muito complicado. É até uma covardia, né? Exatamente. Você querer que o outro te faça feliz. Era um dos assuntos que eu estava conversando a semana passada. Para mim, casamento, ele serve para santificar tanto o marido quanto a esposa. O casamento não serve para fazer ninguém feliz. Uhum. O casamento, a responsabilidade de fazer um ao outro feliz, isso é antes do casamento. Começa lá atrás. Uhum. Eu vou casar pra eu ser feliz. Bicho, tu vai ser um frustrado pelo resto da vida. Uhum. Casamento não é pra fazer ninguém feliz. Casamento, ele serve pra um santificar o outro. Por quê? Se você for levar isso, né, pelos meus princípios da minha religião, né? Eu sou católico, já falei no outro podcast. Se você for simplesmente casar porque você quer... você quer sexo todo dia, cara, você tá ferrado. Frustração garantida. Você vai se frustrar. Porque não funciona assim. Né? Tem muita gente que casa porque, quero sair de casa logo porque quero transar. Quero ter todo dia. Bicho, tu vai ter nada todo dia. Ainda mais questão de religião, você falou aí, né? Essa questão aí. Tem gente que realmente casa pra sair logo da casa dos pais. Sim. E pra poder realmente ter relação, né? Então, a frustração ela é garantida no momento em que você não se responsabiliza em comunicar ao outro por aquilo que você tá sentindo. Uhum. Então, imagina, eu tô puto contigo, mas eu não falo pra você por que eu tô puto. E quero que você... Esse é o ponto. Descubra o porquê que eu tô putinho. Exatamente. Não funciona, não dá. Isso acontece muito, né? Em casamento, então, pelo amor de Deus, acontece demais, né? Então, acho que a condição de falar, né? Como a gente tá falando aí da relação de
de homem e mulher, falar ele é muito importante. É a questão da intimidade, né? A intimidade que diz tudo. Se você não tem intimidade com o seu parceiro, você tá puto, ele tá puto, ela tá puta, aí você pega e espera que o outro entenda o que você tá sentindo, sem falar, sem comunicar, entendeu? Poxa, como é que você vai... a pessoa vai saber. Você tem que comunicar. A intimidade faz parte disso, entendeu? O que tá pegando. Até mesmo a questão, a mulher, a tua esposa não quer ter relação com você na hora que você quer, você vai ficar puto, mas às vezes ela tá com um problema, e aí ela não te comunica também porque você não tem essa intimidade. Exato. Às vezes alguma coisa tá pegando, mas aí você começa a julgar ela, mas é outra questão que tá pegando ela e você não tem intimidade, ela não fala pra você, você não pergunta e fica puto e aí dá problema. Você não dá liberdade, né? Eu acho que o relacionamento, né, quando o casal tem que ter liberdade para falar sobre tudo. Tudo, não pode haver segredos. Porque se você coloca muros para falar sobre determinado assunto, meu amigo, esse muro daqui a pouco ele vai se tornar uma prisão. Porque na nossa vida acontece de tudo. Naquilo que a gente tenta controlar. Na vida da sua esposa, por exemplo, você não controla, cara. Você não sabe o que está acontecendo. Né? Apesar de você conviver, coisa e tal, mas tem momentos em que ela não está perto de você, ela sai, ela tem a família dela, ela tem os desejos, a vida dela, assim como você tem os seus. Então, ter liberdade para poder falar de tudo e ter maturidade para pensar de que, se ela veio falar comigo sobre esse assunto, porque ela confia em mim. Ao invés de pensar, você veio falar comigo sobre isso, por quê? O que você está aprontando? O que você está fazendo? Né? Imagina, num ambiente de trabalho, você chega pro seu chefe e, você trabalha 15 anos que você tá embarcando. E você na empresa que você tá hoje, quantos anos que você tá lá? Não, 15 anos. 15 anos na mesma empresa. 15 anos na mesma empresa. Vamos dizer, o seu chefe ele já se tornou um amigo. Sim, sem dúvida. Então, se você precisa sempre provar pro seu chefe que você não tá bem, que você precisa faltar aquele dia de trabalho, cara, onde que tá a confiança nisso tudo? Onde que existe a intimidade? Ela não existe só entre homem e mulher, mas existe também entre homem e homem, com certas diferenças, obviamente. Sim, Mas imagina só, se você não tiver liberdade, se você não tiver confiança e se você não tiver cumplicidade. E aí, vai pra onde? Né? Como é que você consegue levar uma relação, seja de amizade ou seja de marido e mulher adiante? Se torna impossível. Não dá. E isso volta ao que a gente começou falando, né? É o teu padrão. Tudo é padrões, né? São os padrões. E aí ganha sempre aquele que você alimentar, né? Quem que você alimenta? Você está alimentando aquilo que a gente falou sobre o que você cativa. É onde você está cativando mais, quem você está alimentando mais, o seu comportamento negativo, que ele tende sempre a ganhar, né? Você me lembrou de uma coisa sensacional. Alguns meses atrás eu conversei com uma amiga e que ela tinha dificuldades, não sei se tem ainda, ela tinha dificuldades para conversar sobre assuntos mais íntimos. E toda vez que esse assunto ele estressava e a outra pessoa ficasse brava ou ficasse irritada, ou estivesse colocando a opinião dela, não vou dizer brigando, mas conversando, né? E durante uma conversa existe desentendimentos que eu acho que é fruto da sabedoria. Né? Quando você tem um ponto de vista e você tem um outro, é você passar a perceber que, eu não tenho a verdade sobre tudo, né? Então, a dificuldade que existia dela era muito grande, porque na infância dela, olha só como é que as coisas vão puxando, uma puxa a outra, né? Na infância dela, a mãe disse a ela, olha, eu digo vocês porque ela tem outros irmãos, Sim. Vocês não devem retrucar a quem está falando. Você não tem o direito de ficar retrucando, porque a gente não pode brigar. A gente não pode discutir. Então, todas as conversas que ela tinha em casa, na infância, seja para ela expor a opinião dela ou para ela simplesmente dizer que ela não queria,
era sempre assim, sempre cortada. Não, você não pode falar, porque isso vai se tornar uma discussão, isso vai se tornar uma briga. E colocou na mente dela que aquilo era ruim e criou um padrão para ela. Quando ela cresceu, e já é uma mulher e tanto. E ela falou comigo assim, poxa, mas eu fui criada assim. Eu falei, mas como assim? Você foi criada dessa forma? Ela eu não gosto de discutir. Eu falei, cara, mas é através... Eu não vou dizer discussão porque parece briga, né? Mas é através disso que você constrói as coisas. Ela mas isso pra mim já me gera um sentimento ruim, já me dá frio na barriga, eu já fico nervosa. Falei, cara, você construiu um padrão na sua cabeça que não é verdadeiro. Isso, na verdade, é uma prisão que você tem. Né? E entre outras coisas, foi um diálogo muito, muito extenso, mas me recordou bastante nisso daí quando envolveu a questão do padrão. Se a gente não perceber os padrões que a gente carrega desde quando nós éramos criança, cara, você vai estar carregando uma algema no seu braço a vida inteira. E para ela atracar em qualquer outra coisa e te prender de novo não custa. Exatamente, cara. E assim, como é que você sai desse padrão, né? Como é que sai? Né? Como é que é a questão? Como é que ela vai fazer isso? É só na dor. Quando a dor realmente bater de verdade, ela vai mudar. Ela vai procurar uma forma de sair, né? Então, assim, é a dor ou no amor, né? Então, assim, a questão é você ir em busca do conhecimento para você justamente conseguir quebrar esses padrões. Como é que quebra os padrões? Porque é difícil. Como é que você faz para sair de um padrão sozinho? Como é que você faz para poder deixar de alimentar aquele padrão negativo sozinho, né? Então é a questão de buscar ajuda, buscar literatura, buscar podcasts como esse para poder realmente que tem conhecimento, tem conteúdo para poder ajudar. Hoje em dia tem cursos, mentorias que existem para você justamente criar comportamentos, desenvolver comportamentos, recondicionar sua mente, né? Isso, a questão do banho gelado foi até um curso, uma imersão que eu fiz, e foi até do Tony, pô, sou um fãzaço do Tony Robbins, e foi justamente isso, que é a questão de você tomar banho gelado para você quebrar e você condicionar, e toda vez que você tem um desconforto, você lembra daquele desconforto grande que você tem. Fala, não, eu não sou a minha mente, né? Então, ou seja, eu sou maior que ela, então eu não vou permitir que ela me domine. Aí sim, eu vou quebrando o padrão cada vez. Porque quando você tá ali, cara, na merda, você tá pensando com um pensamento muito, muito negativo. Caraca, tô murmurando, tá chegando o dia de embarcar. Eu tô embarcado. O próximo de desembarcar e o meu back não vem. Cara, a frustração de não desembarcar e ficar lá preso, você alimentando esse pensamento negativo, o que vai acontecer? Tudo que tá ruim gera coisa ruim. Tá na merda, vai virar merda. Entendeu? Então você vai em busca de coisas ruins. Porque quando você pega e não aceita o problema ali, né? A questão ruim, o sentimento ruim que você tá, quando você não aceita, você briga com ele, você tendenciosamente vai buscar soluções que vão te levar para situações piores, entendeu? Então a questão é a forma que você tem, onde você buscar, como você quebrar o teu padrão. Você identificar o que gera esse padrão. Qual é o gatilho que gera esse padrão para você. Uma vez que você identifica ele e você muda, né, o exemplo do banho gelado é isso. O exemplo de você, como eu falei para você, tá ruim, eu tô no pensamento negativo aqui, eu vou chamar minha esposa para jantar, para tomar um café da tarde comigo, para criar um ambiente bom. Que aí eu tô quebrando esses padrões. Essa é a forma, essa é a jogada. Porque quando você pega e respira e olha para dentro, vou mudar esse padrão, aí você vai mudar a solução para aquilo, você não vai fazer merda. Eu acho que além disso daí, acho que é muito bacana para a gente poder dizer de uma forma mais fácil, né? Porque senão parece que fica algo muito, muito abstrato. Por exemplo, se você tem uma pessoa que é de sua confiança, uma amiga, um amigo, até mesmo se for casado, o marido, a mulher, é preciso ter coragem para poder fazer isso. Você simplesmente olhar para outra pessoa e dizer, olha, eu queria uma ajuda sua. O que você acha
que você acha de mim? Qual é a visão que você tem sobre mim? Uhum. E ali você ter a liberdade e dar a liberdade de ouvir tudo, Uhum. tudo. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Uhum. Se você não consegue pegar essas coisas por si, sozinho, só lendo livros, coisa e tal, lembrando de situações que aconteceram e tentando entender, sendo responsável com aquilo que aconteceu. Pô, mas aquilo aconteceu porque o fulano fez tal coisa. Tá, mas será que foi só por causa daquilo? A minha reação em cima da resposta dele tem responsabilidade? Tem, porque eu sou responsável por aquilo que eu faço. Independente do que o outro fez. É difícil? É. Ou se é. Paulo mesmo já dizia que muitas vezes eu faço aquilo que eu não quero, mas aquilo que eu quero eu acabo não fazendo. Né? O apóstolo Paulo, você parar para pensar, isso acontece muito na época de Cristo. Olha, né? O apóstolo Paulo dizia que aquilo que eu quero, eu acabo não fazendo. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. E eu acabo fazendo mal ao outro, muitas vezes sem querer, algumas vezes por querer, por questões de descontrole realmente, e você perde a compostura, né? Você perde a noção, mas por 1 milésimo de segundo sempre tem aquela vozinha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, mas a emoção é tão maior que ela passa por cima. Então, se você realmente não consegue ainda observar o que está acontecendo, seja através de leituras, de seminários, imersões e entre outros, pega uma pessoa que confia e faz essa pergunta. Mas esteja aberto a ouvir. Ouvir tudo. Porque, na verdade, o que você for ouvir não é um insulto. Né? Você tem que mais que agradecer, porque aquilo dali é para o seu crescimento. Sim. E dentro do que a gente estava falando da questão do casamento, né? A maturidade de um e do outro, elas vão crescendo ao longo dos anos. E a partir do momento que você tem a cumplicidade ali dentro, e você não tem o medo de se mostrar vulnerável, né? Eu acho que o mais difícil, talvez, entre os casais é mostrar a vulnerabilidade, né? É o homem chorar na frente da mulher, ou então, aconteceu alguma coisa, o cara tá mal pra caramba, e o cara tá lá chorando escondido no banheiro. Ah, mas a mulher não pode me ver porque eu tenho vergonha. Ah, o filho não pode me ver chorar. Cara, mentira. Para com essa história. Quanto mais você mostrar a sua vulnerabilidade, mais unidos o casal estará. Você mostra que você é ser humano, né? Você mostra que a sua vulnerabilidade, você mostra que você não é de ferro, né? Você é ser humano, você é igual aos outros, né? E da mesma forma que aqui, voltando dentro do tema do offshore, por exemplo, eu falar aqui, poxa, eu tenho conseguido me autodesenvolver por conta das questões que a gente comentou aqui, mas eu ainda sinto as mesmas dores que todos os caras offshore, todo mundo que trabalha embarcado tem. A gente relatou no nosso primeiro episódio aqui. Então, é isso, assim, eu ainda tenho essas dores, mas aqui eu consigo fazer com que ela seja mais leve, mais tranquila, mais branda. E aí, quando é mais brando, fica muito mais tranquilo você embarcar. Você foca mais no trabalho, que é realmente o fruto ali que você vai colher. Você executa o seu trabalho para você colher o fruto ali. Então, você focar justamente nessa questão de, cara, o meu foco é diferente do que eu estou pensando aqui, você muda o jogo, você muda a história, né? Então você consegue performar melhor, voltar melhor da jornada, do trabalho, e você volta com outra mentalidade. E aquilo, você faz o teu ambiente. Então quando você muda, o teu ambiente todo ali muda. Se você é um cara carrancudo, um cara que não entende o outro, o seu ambiente vai ficar da mesma forma, o outro também não vai te entender. Então, quando você entende todo o contexto, o seu contexto ali, e você se policia nas emoções, você começa a enxergar o que as emoções estão fazendo de ações na sua vida, se elas são positivas ou negativas, você começa a enxergar, aí você começa a mudar o teu ambiente naquilo, né? Mas não é fácil, é como a gente comentou, né? É um músculo ali que a gente tem que trabalhar diariamente, condicionar o nosso pensamento, nossa mente para
para essas questões aí. Cara, deixa eu reservar 1 hora por dia, 50 minutos, 5 minutos. Ah, vai ser na meditação. Deixa eu ver que pensamento que tá vindo. Porque, cara, se você vive no automático, cara, vai gerar ansiedade, é burnout, entendeu? É todas essas questões que, cara, hoje em dia todo mundo tá vivendo. Ainda mais pós-pandemia, que piorou tudo. Então, se você não tem um tempo dedicado para você fazer um treinamento, ir na terapia, entendeu? Fazer um curso que vai te autodesenvolver. Eu acho que o foco é o maior investimento é você fazer em você mesmo. Se você não pega e separa um momento para você se autocuidar, principalmente na mente, porque assim, realmente o físico é muito importante. Você tem que fazer o jogo completo. Você tem que fazer o pacote completo. Cuidar do corpo, mas principalmente cuidar da mente. Porque se você não cuida da mente, você não vai conseguir cuidar do corpo. É isso aí. Então, acho que a questão é essa. Você se enxergar, olhar para dentro de si. Cara, eu vou reservar um tempinho para mim. Deixa eu ver o que está acontecendo comigo. Como é que está minha vida? Como é que está meu relacionamento? Como é que está meu trabalho? Como é que está minha vida? Onde eu quero chegar? Qual é o meu porquê? O que eu vou fazer para poder atingir, uma vez que eu enxergo o meu porquê? Porque hoje as pessoas se preocupam muito com como eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Mas não se perguntam por que eu vou fazer, por que eu estou fazendo isso, por que esse podcast existe, entendeu? Por que isso a gente está buscando isso? Existe um porquê. Se você só trabalha com o que e o como, e você não tem o porquê, cara, não tem sentido. Você vai começar a corrida dos ratos, né? Você vai virar mais um no meio, um grão de areia no meio do deserto, assim. Então você tem que buscar fazer um pouquinho diferente que todo mundo faz. E aí sim você vai mudar o resultado da equação. Porque você continua fazendo todo dia a mesma coisa, esperando um resultado diferente. E isso não vai acontecer. Então aqui, todo dia, olha pra você. Cara, você é a primeira pessoa. Você tem que se amar e colocar você sempre em primeiro lugar. Quando você faz isso, para você, meu amigo offshore, olhar para você, para dentro de você mesmo, e assim você se autocuidando, você vai conseguir realmente ter o resultado que você tanto busca aí na melhora do relacionamento, melhorar o teu trabalho e melhorar a tua vida. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o nosso corpo é o nosso templo, né? Uhum. Se a gente não cuidar da nossa casa, imagina você chegar em casa, a casa toda bagunçada, suja, roupa esparramada para tudo que é canto, roupa suja, banheiro sem limpar. Exatamente. Não dá, cara. Isso que acontece com a nossa mente, né? O nosso corpo, né? Tem aquele vídeo, acho que é bem famoso, assim, aquele vídeo do filtro solar, use o filtro solar, né? Uhum. Tem uma tradução do Pedro Bial, mas tem a versão americana é bem mais interessante. Que fala, tem um trecho no vídeo que fala assim, cuide bem dos seus joelhos. Você não sabe quando você vai precisar dele. Então, é a mesma forma você cuidar do seu corpo, ele é o seu maior instrumento. Então, se você não cuida dele durante a vida inteira, como é que você vai ter uma vida longa? Imagina, então, se você quer viver até os seus 100 anos, mas se você viver... Qual é a graça de você viver até os seus 100 anos andando na cadeira de roda? Então, assim, o seu corpo é o seu maior instrumento. Então, você tem que buscar realmente cuidar dele, né? Como um todo. Se você está com o seu corpo bem, mas você não está com a sua mente bem, você também não tem sentido, né? Então, acho que é o pacote completo nessa jogada aí, né? Verdade. Interessante. Marcelo, então pra gente poder encerrar, nosso podcast aí tá chegando próximo do fim. Que mensagem aí que você quer deixar? A mensagem que eu quero deixar aqui para você, meu amigo offshore, é que hoje esse podcast, ele, como todos dessa série, ele é feito para você, que busca realmente ter uma transformação na sua vida, uma forma de você conseguir trazer para dentro de si uma transformação interior. Então é isso que a gente busca, né, com esse propósito que a gente identificou, que a gente trouxe para dentro da gente, eu e Renê, trazer essa mensagem a cada episódio, a cada podcast, trazer para você o melhor conteúdo no sentido que você possa ter uma vida offshore mais leve. E hoje nós falamos sobre padrões, reconhecimento de padrões. E se você identificou que você tem um padrão negativo que possa estar atrapalhando a tua vida, olhe para dentro de si, reserve um tempo para você todos os dias,
que aí sim você vai começar a ver que você tem muita coisa aí que pode ser mudada. Então a mensagem de hoje, para fechar, é essa. Renê, por que valeu a pena aí o podcast hoje? Qual a mensagem que você quer trazer pra gente? Então, cara, hoje, durante o nosso bate-papo, a gente conversou por quase uma hora, né? Uhum. Hoje no próximo ali do horário do almoço. No horário do almoço, na verdade. A gente bateu um papo e logo em seguida eu fiquei pensando, poxa, que mensagem que eu vou levar? E como nada na minha vida eu tento excluir, né, o que é o mais importante, né? De alguns anos pra cá, né, que eu tomei essa consciência e faço essa prática, eu perguntei pra Deus, falei assim, e aí? Qual é a mensagem que o senhor quer? O que o senhor quer que eu diga lá? Se o senhor quiser, eu falo. Será que eu serei digno disso, né? E folheando a Bíblia, eu encontrei um trecho que na hora que eu li ele, eu falei assim, é esse. Não tinha como ser diferente. Está em Isaías 41. Isaías 41, versículo 10 ao versículo 13. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou seu Deus. Eu fortaleço você, eu o ajudo e o sustento com minha direita vitoriosa. Ficarão envergonhados e confundidos todos os que se enfurecem contra você. Serão reduzidos a nada, e perecerão os que lutam contra você. Você vai procurar, mas não encontrará aqueles que o combatem. Serão reduzidos a nada, e deixarão de existir os que guerreiam contra você. Porque eu sou Javé, o seu Deus, que o sustento pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, eu mesmo o ajudarei. Amém. Amém. É sensacional, cara. Muito bom. Colocando ele sempre na frente, dá tudo certo, né? É isso daí. Então é isso, meu amigo offshore. Se você gostou desse podcast, segue a gente lá e se inscreve no canal no YouTube, Vida de Offshore. Me segue lá no Instagram, @Marcelo Garani. Encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo para quem você conhece, que faz sentido para você. E tamo nessa sempre e nos vemos no próximo episódio do Vida de Offshore. Forte abraço, fique com Deus. Um abraço, até mais.